Gente, eu vi a biopedância desse rapaz aqui, ó. Tá fazendo sentido pra mim. Tem 5% de gordura nesse corpo. Como é que pode uma coisa dessa? Me fala, Ramon. Essa parada do corpo tem uma parada muito... Tem uma coisa que me pega. Porque não tem a ver com o corpo pra mim apenas. No dia 28 de dezembro de 2018, eu tava nesse processo, em cima da casa dos meus pais, vivendo uma vida que eu não queria. A gente devia ter trago aquela sua foto do antes e do depois. A equipe vai, arrumem aí pra colocar na tela em algum momento, pra galera ver e passar. E eu tava nesse lugar e eu percebi, Cida, que eu não me posicionava. E eu queria me posicionar, eu tinha vontade. E eu percebi, o que eu nunca fiz que eu poderia fazer para me posicionar mais, para assumir um lugar que eu não assumo? E eu percebi que o meu corpo era fraco. Eu era magrinho, sei lá, eu tinha menos de 70 quilos, Cida. Com quanto de altura? 1,88. Aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa, porque no meu caso era difícil ganhar peso. E eu era muito fraco no corpo e tal. E eu falei, vou entrar na academia. Dia 28 de dezembro de 2018. Vou pra academia, chego lá, um parceiro meu, no interior do Espírito Santo, e eu faço a inscrição lá, faço a inscrição, não entra, ele me deixa treinar, ele conhecia a minha irmã, eu treino lá, olhava pro aparelho, eu costumo falar, aquele lá o quê? É máquina, pra mim é máquina, é tudo máquina. Não sabia o que cada um fazia o quê. Na minha cabeça, eu vou crescer o peito e o braço, vou ficar mais forte. Aí tava lá um rapazinho, franzina, de 60 e poucos quilos, menos de 70, treinando. Pô, você acha que você tá incrível, né? Você olha pro espelho e você fala, nossa, minha nossa. Mas é o começo do processo. Termino de treinar e agradeço ele e falo assim, irmão, eu vou embora, quero acertar. Ele, não, final do ano, dia 28, a gente vai parar, vai ter um recesso, você volta e a gente treina depois. Aí eu falei assim, não, eu quero acertar agora. Eu me lembro desse dia e da conversa. Ele de novo, não, cara, depois você acerta. Tipo, você é de casa. E na minha cabeça, eu tava querendo acertar e pagar, porque pra mim era, eu tô acertando por mim, porque se eu não pagar, eu não volto. E aí, nesse dia, eu quebrei um padrão. Porque eu encarei uma coisa que eu ficaria passivo. Existia um Ramon passivo. Um Ramon que olhava e dava um pé para trás. Nesse dia, o acontecimento veio como sempre vinha. Só que isso aqui que eu tô falando agora, porque eu tô enxergando de frente para trás. E aí, naquele dia, eu coloquei o pé para frente e disse, deixa eu fazer. E aí eu fiz e a minha vida mudou muita coisa, porque eu mudei a postura naquele dia. Então, esse é um dos dias do Ramon. O dia que eu mudei a minha postura, que eu botei o passo para frente. E eu costumo dizer, essa é a data que marca o registro da minha mudança. Da sua próxima versão, né? Da sua versão. Um dia eu gravei um áudio para os aliados, eu falei assim, Cida, você tem coragem de como transformar um dia comum em um dia memorável? Para mim, esse dia, ele se transformou de comum para memorável, porque eu criei uma data que marca o registro da minha mudança. Você pode transformar o dia de hoje. Quem quiser pode transformar o dia de hoje para ser lembrado daqui a um ano. Todo dia 28/12 eu lembro daquele dia. Por quê? Eu criei uma data que registra a minha mudança. Dia de decisão. Muito legal. É muito importante, né, ter essa questão. E quando a gente fala de postura, e você vem trazendo essa construção, eu vim fazendo uma construção na minha cabeça também, né? Então, eu também eu sempre fui uma pessoa que também sempre teve postura, sempre correu muito atrás, sempre não desistir, mas também ficava nesse lugar, o que acontece, né? Por que não avança? Então, mas a postura sempre esteve presente, né? Então, sempre esteve presente. Só que daí, eu preciso criar mais musculatura para sustentar essa postura, né? Aqui é o Ramon. Aqui você já estava bem. Não, aqui eu já tô bombando. Aqui já estava bem. Vou falar um negócio para você. Esse dia foi um dos dias que eu vim, um dos primeiros eventos aqui da Aliança. Então, eu lembro você mais ou menos assim, ó. Essa roupa aqui foi a primeira vez que eu usei. Eu comprei para isso. Comprei e falei assim, eu tô abalando. Não, eu vou bombar. E aí, quando eu olho para trás, eu falo, pelo menos o rapaz estava tentando. Eu tenho orgulho de olhar para esse rapaz e ver que ele era esquisito e ver que eu evoluí.
Então você tem que ter orgulho da sua versão atual, e o único jeito de ter orgulho da versão atual é achar a sua versão anterior estranha. Quando eu olho para 6 meses, eu quero achar a minha versão anterior um pouco estranha. Quando eu Muito olho bom. para, sei lá, esse aqui tem 1 ano e pouco, eu tenho que achar essa versão estranha, porque eu já tô diferente. Uhum. Então me dá orgulho de olhar para esse rapaz, porque eu sei que a minha versão atual, ela tá diferente. Muito bom. Então se Muito quem bom. olha para uma foto, ó, faz o exercício aí. Pega uma foto sua de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 1 ano e meio. Se você não sentir um pouquinho de desconforto, se ela não tiver estranha demais, é porque você evoluiu pouco. Se ela tiver muito mais bonita, muito mais incrível do que você está hoje, é porque você desevoluiu. E eu não quero chegar nesse lugar. É por isso que eu continuo evoluindo. Porque eu quero olhar para o Ramon de hoje, daqui a 1 ano, e falar assim: O tempo fez bem. o tempo fez bem. E se você pudesse hoje mostrar para os aliados de forma geral qual foi o maior presente, né, que a aliança te deu, o que seria? Essa mudança de postura, né, te trouxe. Respeitar o processo. Muitas vezes eu quis ir rápido, porque eu queria o resultado. E antes do resultado vem 2 coisas. E o que eu aprendi muito e venho aplicando dentro da aliança. Quando alguém me vê e fala assim: putz, Ramon, caramba, você tá diferente. Você cresceu. Como é que eu faço para ser igual você, para crescer igual você, para dar mentoria, para estar na aliança, independente. Eu sempre lembro da minha história. E eu lembro o quanto eu queria o resultado. E às vezes eu me comprometia com o resultado, que eu acho que é importante, não pode ser tirado de lado. Mas o compromisso com o resultado não pode ser maior do que o compromisso com o processo. O resultado é gostoso, só que eu costumo dizer: a conquista é passageira, mas o progresso é permanente. Ninguém tira quem você se tornou, apesar daquela conquista às vezes nem fazer sentido para você daqui 3 meses. Eu troquei de carro, pô. Eu andava no Siena, agora eu ando na Mercedes. Foi uma puta conquista. Mas ela vai passando, daqui a pouco você vai acostumando com aquilo. Mas o progresso é permanente. Quem eu me tornei com ela e buscando ela e depois dela, isso não para. Só que essa conquista, daqui a pouco eu quero outra. Aí eu quero outro carro, aí eu quero outra casa. A conquista passa, mas o progresso é permanente. Ninguém tira quem você se torna. E para o progresso chegar, o compromisso e o respeito com o processo é fundamental. E é fácil esquecer disso no dia a dia, porque é ali que os acontecimentos estão. Então, o que eu aprendi e o que eu utilizo na minha vida? Deixa eu olhar para o processo. O que eu preciso me concentrar agora? Porque tem questão de momento. O Ramon de hoje não está focado nas mesmas coisas do Ramon que entrou na aliança. Deixa eu falar o Ramon que entrou na aliança, então. Chegou aqui um menino que estava corrigindo sua postura. Quando eu digo menino, é comparando aquele Ramon com esse Ramon. Mas lá naquela época eu não via como menino, eu já via como, porra, já tô Grande, aqui, né? velho. Só na altura. E aí é um processo de crescimento. E nesse processo, eu tive que... Teve uma coisa que eu mais ouvi aqui dentro, no meu começo, que foi uma palavra chamada crítica. E lembra que eu tinha um padrão de agradar? Lembro. Absurdo meu padrão de agradar. Então, E tinha a muita crítica... comparação, né? Então, a crítica, ela me pegava muito. E com quem eu estava do lado? Eu Só não do estava... Elton, né? De verdade, eu estava do lado do maior nome, e Uhum. não desmerecendo os outros, e não é porque eu tô aqui, eu já falei na cara dele. Esse maluco é um gênio, o Elton é um gênio, o jeito de pensar. Eu já fui em outros treinamentos, eu já estive com outras pessoas que têm peso no mercado, mas quando você chega perto do Elton, aí às vezes eu achava que eu estava perto dele, eu falo, eu tô entendendo. Esse maluco vinha com a construção que eu falo, da onde isso saiu? Então a cabeça dele estava muito avançada. E aí a Tabita estava aqui, na época, eu falei, eu vou grudar nessa galera. E aí eu ficava mais perto da Tabita do que do Elton. Aprendi muito com a Tabita. E ela era muito exigente. Então quando eu chegava perto dela, e eu ia fazer às vezes uma entrega para os anfitriões, a Tabita ficava, às vezes ela não estava na tela, mas ela estava do lado.
Aí quando eu terminava de fazer uma entrega, ela virava para mim no começo. Por que você falou aquilo? Mas por que você pensou assim? Onde você estava com a cabeça quando você falou aquilo? E aquilo me fez questionar entregas, processo, fez eu colocar minha cabeça no que eu precisava fazer. Então foi muito desafiador e ali eu fui crescendo, fui me desafiando. Eu não vou dizer sempre, eu tenho aprendido isso mais agora, tentava fazer, eu usava muito a lei de Pareto, que é aquele 80-20. Quais são os 20% que eu preciso focar minha energia que vão produzir os 80%? Porque eu entendo que não dá para me concentrar em tudo. É muita coisa acontecendo e eu entendo que quando você está começando algo, você tem que... Teve uma conversa com o Elton que essa parte eu acho que pode ser muito bom para os aliados. Principalmente o que está começando algo novo, se desafiando. Teve uma vez que eu perguntei para ele assim: você acha que eu sou melhor em quê nessas entregas que eu faço? Lá no começo. Aí ele virou para mim e falou assim: ah, velho, não sei não. Tipo, roda aí pra ver. E a realidade é essa. Às vezes você não tem clareza daquilo que você faz bem feito ou do que você faz mais bem feito. A outra pessoa tem uma suposição ou hipótese. Mas é quando você roda, é quando você experimenta, que você começa a descobrir até coisas que você nem sabia que poderia saber. E aí, por exemplo, no Plano Perfeito, eu falei uma coisa que eu uso demais hoje em dia, que é o desenvolvimento de repertório. Você não sabe de alguma coisa? Experimentar, descobrir e decidir. Primeiro você experimenta umas coisas que você nunca tinha experimentado. Eu experimentei fazer coisas aqui dentro que eu não tinha experimentado e vou experimentar mais coisas. O áudio do trem com fundo foi uma experiência e uma validação de uma hipótese sobre um padrão que eu já tive e eu queria ver na prática. Eu gravei um áudio sobre o áudio depois daquele áudio. E aí eu comecei a experimentar coisas lá atrás, no começo, descobri outras, descobri coisas que eu era muito ruim, descobri coisas que eu era mediano e descobri coisas que eu podia explorar. E aí eu comecei a tomar decisões com isso. Então esse processo lá atrás, de botar minha cabeça, de ouvir os aliados, se abrisse o meu direct no começo, tinha assim, ó... Vou te falar, a primeira vez que você faz alguma coisa e se apresenta, o tipo de mensagem que chega é diferente do tipo de mensagem que vem depois. A primeira vez vem apoio. Pô, que legal que você apareceu. Pô, legal, força aí, vai pra cima e desejo tudo de bom. Mas na medida que o que aquela pessoa começa a receber não corresponde a uma expectativa que ela tinha daquilo que você tinha que mostrar, às vezes por ela só não gostar, e às vezes por você ainda não estar no momento de fazer aquela entrega. Sim. E você está sendo comparado com outra pessoa, nesse momento começa a vir as críticas. Aí você fala, pô, fulano, na mesma mensagem do direct tinha, uau, não sei parabéns. o quê. E na mesma mensagem embaixo tinha, que voz ruim, que cara de não sei o quê. E às vezes é só sobre a pessoa. No áudio do trem eu falei isso. A mesma pessoa que não gostou, eu vou dar um resumo de muitas respostas. A mesma pessoa que não gostou do dia 1 estava chorando emocionado no dia 3. Foi a mesma coisa, foi o mesmo processo. Só que ela estava diferente. A mesma pessoa que gostou de uma coisa não gostou de outra. E eu sempre digo, quando você está disposto e comprometido, você só vai descobrir como ir para o próximo nível se você arrisca. Só que tem gente que não tem permissão nem para arriscar e para errar. A decisão revela o que a dúvida esconde. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, essa dúvida vai te levar para um limbo. Decida. Decida ficar nesse lugar que você está, ou decida sair, e você vai descobrir, através dos acontecimentos, o que faz sentido para você. Mas a decisão ela vai acelerar qualquer coisa. E para fechar com chave de ouro, para mim,
Só tem uma frase, uma promessa que um aliado nunca deve fazer. Qual é? Um divergente tem uma promessa, só uma coisa, um objetivo, uma promessa que para mim um divergente nunca deve fazer. Aquele que ele não está disposto a bancar o preço. Independente de qual seja. Independente do tamanho do sonho, independente do tamanho do desejo. Não diga e não prometa algo que você não está disposto a bancar. Porque a vida ela vai te mostrar não o que você quer, mas aquilo que você precisa resolver para ter aquilo que você quer. Se você não está disposto a bancar, não vai. Se você está disposto a bancar o seu processo de aprendizado, vá, porque a vida vai te dar oportunidades. Você vai precisar errar, passar pelo erro e avançar e crescer. Eu sou um esportista, pelo menos eu era, né, antigamente. Joguei muito vôlei na minha vida. E eu via gente nova, chegamos lá para aprender. Pô, já fui um dinossauro do vôlei também. No vôlei amador, já ganhei medalha de melhor jogador 2 vezes na cidade. E eu via gente que não conseguia treinar. A pessoa chega lá para jogar e ela ia fazer a recepção da bola, que é assim. A bola bate no braço, sobe na mão do levantador, para quem sabe. Para quem não sabe, a bola bate no braço e vai embora, espirra. Tem o passe A, B e C, que é na mão do levantador, meio fora da rede e muito fora. Certo. E aí, quando a pessoa vai aprender, a bola bate no braço e espirra. Quem não tem nem permissão, Cida, de aprender, de errar, essa pessoa tenta e fala, poxa, eu errei, não deu certo, e vai embora. Para você aprender, você tem que ter permissão para errar. Quem não tem permissão para errar, não tem permissão para aprender. E quem não tem permissão para aprender, não tem permissão para crescer. Então, se uma pessoa ela entende o processo, ela entende que para algumas coisas o erro faz parte do entendimento cerebral por causa do tempo das coisas. Então, é se comprometer. Por isso que essa frase veio muito genuína naquele momento. Vocês vão me ver errando, mas não vão me ver parando. E o que tem de aliado me vendo errando, eu espero que tenha cada vez mais. Errando porque eu estou testando, errando porque eu estou crescendo, errando porque eu estou fazendo, errando porque eu peguei um peso errado na academia porque eu estava tentando fazer algo diferente, errando porque eu tentei fazer algo com a minha noiva e fiz algo de errado e cresci, errando porque eu tentei fazer algo no palco que o Elton nunca fez porque é o meu jeito, e aí eu errei porque eu tentei algo novo. Então errar é fome, é vontade, é desejo. Eu falo, porra, cheguei. Permita-se errar. Quando o Ramon chega, velho, vai dar merda, porque ele vai tentar alguma coisa diferente para ele. E esse é o lugar. Aí é aquilo, quem não pode errar, não pode nem tentar e não pode crescer. Então eu volto para esse lugar. Só não diga uma coisa. Aliado só não pode fazer uma promessa. Prometer aquilo que não está disposto a bancar.